Olá, pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre modelos de desenvolvimento organizacional. Claro, contextualizando ainda a teoria de desenvolvimento organizacional. Pessoal, nessa aula nós vamos falar aqui sobre quais são os principais modelos dessa teoria, né? Nós temos aí três principais, né? O primeiro modelo, nós vamos falar sobre o Managerial Grid, né? Criado por Blake e Monroe. O segundo modelo de Lawrence Lorsch, e o terceiro modelo, que é o modelo 3D, né, de Redding. Vamos falar sobre esses três modelos e perceber o que esses três modelos contribuem para as organizações, né? Em tese, são teorias, mas que na prática organizacional a gente pode aproveitar, sim, etapas de um e de outro, com as propostas e com as estratégias para melhorar o ambiente organizacional e para promover mudanças, que é o mais importante, né? O primeiro modelo, né, o do Managerial Grid, ele tem três perspectivas. A primeira perspectiva, que fala que indivíduos e as organizações reduzem dissonâncias, né, ou seja, reduzem diferenças, né, reduzem gaps entre a autoimagem e a realidade, né? Diminui as diferenças do que um pensa de si, né? A filosofia interna, as expectativas internas do indivíduo, as políticas da organização em relação a um ou em relação ao outro, né? Então, essa diferença entre o que a organização quer e o que o funcionário quer, esse modelo diminui esse gap, né? Muitas vezes a empresa quer alguma coisa, ou quer resultado, quer entregas do funcionário, mas ela, em contrapartida, não supre as necessidades do funcionário. Então, ele gera um gap da expectativa do funcionário, dos desejos da empresa ou da expectativa da empresa, né? Então, esse modelo de DO, ele diminui esse gap, esse distanciamento. O segundo elemento, ele evidencia que as organizações, elas alcançam satisfações abaixo do seu potencial, né? Então, as organizações, elas deveriam, de certa forma, promover uma satisfação maior para os funcionários. Elas têm potencial para fazer isso, né? Mas elas não conseguem, ou elas não se esforçam para que essa satisfação seja alcançada. E a terceira é que uma grande quantidade de energia das empresas ou das organizações é devotada a acompanhamentos e comportamentos disfuncionais. Ou seja, a empresa se preocupa em avaliar e acompanhar comportamentos ou operações que não são responsáveis diretamente por resultados, né? Então, ela tem que se preocupar em avaliar e acompanhar avaliar comportamentos e avaliar operações que oferecerão resultados, né? Então, em vias de regra, esse modelo critica algumas formas de condução que as empresas possuem, o que as empresas têm, para o alcance dos seus resultados ou em busca dos seus benefícios. Um exemplo simples, mas polêmico, às vezes a empresa não deseja um funcionário com certa religião, simplesmente porque os dirigentes não entendem aquela religião como a mais adequada. Então, perseguem o funcionário em função da sua religião, mesmo ele sendo um funcionário de alta performance, né? Então, quer dizer, às vezes a empresa ela acompanha comportamentos disfuncionais.
Aqui nós vamos começar só uma explicação para eu apresentar uma planilha para vocês que evidencia muito esse tipo de teoria, né? Então aqui ele fala sobre gap. A primeira ele fala sobre os eixos. Ele fala sobre o eixo organizacional que trabalha a preocupação da empresa com a produção. E ele fala sobre o eixo vertical que mostra a preocupação da empresa com as pessoas, né? Então ele apresenta esta grade avaliativa, né? Então nós temos aqui, ó, a percepção, vendo aqui o meu mouse correndo, a parte vertical. Então aqui fala a preocupação da empresa com as pessoas, né? Quanto mais alto está a estatística, a régua, quanto mais alto está a estatística, quanto mais água está a régua, maior é a preocupação da empresa com as pessoas. E aqui embaixo, né, na linha horizontal, quanto mais alta a régua, quanto mais alta a estatística, maior a preocupação da empresa com a sua produtividade. Então, quando eu passar agora para os slides seguintes, eu vou sempre tentar fazer uma alternância entre uma tela e outra. Vamos ver se vai dar certo, para a gente mostrar o que o slide apresenta em relação a esta matriz, tá? Então, suponhamos aqui, no canto, o que se fala sobre os estilos de gestão, né? Os estilos de administração e o significado de cada um deles, né? Então, vamos identificar aqui o 9.1. Vamos ver onde está o 9.1. Olha só, o 9.1 está aqui, né? Então, o que ele identifica? Ele identifica baixa produção, ou seja, uma preocupação baixa com produtividade e uma preocupação alta em relação às pessoas. Vamos ver o que o slide apresenta. No canto inferior do grid, representa forte preocupação com a produção e pouca preocupação com o que as pessoas produzem, né? Vamos voltar aqui para a gente analisar. Desculpa, eu falei que era 9.1, mas é o 9.1, né? Só analisei diferente aqui. Então, 9.1, a gente percebe aqui que está longe, né? Ou seja, ele avaliou aqui em 3 aproximadamente sobre a preocupação com as pessoas, entretanto, uma alta preocupação com as operações. Então, o 9.1 aqui é o que é relatado nesse slide. 1.9, agora sim é o que eu tinha apresentado anteriormente. No canto superior esquerdo, é o estilo que enfatiza as pessoas com pouca preocupação com os resultados. Então, a gente precisa de um meio termo aqui, não é verdade? A gente não pode ter uma empresa que não se preocupa com a produção e se preocupa somente com as pessoas, e também não podemos ter uma empresa que se preocupa somente com as pessoas e não se preocupa com a produção. Nós temos que ter um meio termo aqui, né? O 1.1, no canto inferior esquerdo, nenhuma preocupação com a produção e nem com as pessoas. Não são executores, mas encostadores. Nós podemos até classificar pessoas, né? Aqueles indivíduos que se preocupam, né, no 9.1, se preocupam mais com a produtividade, ou seja, aqueles funcionários que se preocupam em vender, produzir, e não se preocupam em se relacionar com as pessoas internamente. Nós temos aqui o 1.9, que nós temos aquele funcionário que tem uma relação muito boa com as pessoas, se preocupa com a qualidade de vida, né, se preocupa ali com o estado emocional, né, mas não se preocupa tanto em alcançar resultados. E aqui nós temos aquelas pessoas que não trabalham nem a favor da produtividade e não trabalham nem a favor das pessoas, né? O 1.1 está aqui embaixo, ó. Está aqui embaixo. Então, vamos só analisar aqui de novo. 1.1. São aplicações de um esforço mínimo para que o trabalho seja executado.
e para continuar sendo membro da organização. Então, uma pessoa que encosta, né? Uma pessoa encostada, né? Aqui nós avaliamos o 1.1, avaliamos o 1.9 e avaliamos o 9.1. Vamos seguir em frente. 5.5, no centro. É o estilo de meio termo. Atitude de conseguir alguns resultados, mas sem muito esforço. É a mediocridade, segundo o teórico, né? Segundo o teórico, estar aqui é ser medíocre. Por quê? Ele não é apontado como uma pessoa que possui bom relacionamento e nem é apontado como uma pessoa que produz, né? Ele está mediano, né? Então, vamos colocar aqui, um desempenho organizacional adequado é obtido através do equilíbrio entre a execução do trabalho e a manutenção moral em um nível satisfatório. Então, aqui, a evidência, por exemplo, do gráfico, nos apresenta de uma forma. E a teoria do slide nos teoriza de uma outra forma. Me parece que estar no 5.5, ou seja, estar no meio, é uma pessoa, uma organização que tem potencial para melhorar, né? Então, o ruim mesmo é o 1.1. O 5.1, quer dizer, a pessoa que está classificada no 5.1 ou uma organização que esteja classificada no 5.1, ela pode ter, sim, o potencial influenciador para crescer. Então, eu acredito que nós podemos aproveitar uma pessoa que está no meio, na média, e potenciá-la, ou potencializá-la, né? E o 9.9, né? O 9.9 é aquilo que todos procuram, né? Alta produtividade com alto relacionamento interpessoal, né? Então, vejamos aqui o que o gráfico explica. 9.9. A realização do trabalho é obtida através de pessoas comprometidas, com confiança e respeito. Há uma interdependência através de um interesse comum no objetivo da organização, né? E vamos ver o que apresenta aqui na teoria. No canto superior direito, demonstra elevada preocupação com a produção e, igualmente, com as pessoas. Os problemas são discutidos em profundidade, de maneira aberta, para alcançar compreensão mútua e comprometimento em relação às conclusões obtidas. A equipe desenvolve um interesse comum no resultado do seu esforço. A teoria 9.9 é uma teoria sinergística, né? Ou seja, trabalha com sinergia. É excelente, tanto do ponto de vista organizacional, quanto do ponto de vista pessoal. Então, uma organização que possui um comportamento evidenciado para resultados, ou seja, para produção, aquela empresa, aquela organização que trabalha com metas, com objetivos, com estratégia, que ela oferece materiais adequados para a sua equipe de trabalho, aquela empresa que se preocupa com qualidade de vida dos funcionários, aquela empresa que se preocupa com remuneração com base em resultados, aquela empresa que se preocupa com qualidade de vida dos funcionários, com a ergonomia da atividade laboral. Então, veja, é utopia, é quase, né? Então, entretanto, algumas empresas conseguem alcançar o quadrante 9.9. Esse quadrante aqui é o sonho, né, de todo executivo, né? E é claro, se nós colocarmos aqui o 9.9 como pessoa, ou seja, aquela pessoa, aquele gerente, aquele gestor, aquele dirigente, o presidente, o superintendente, que possui 9.9 no quadrante de relacionamento com as pessoas, e também a 9.9 no quadrante em relação à produção, você tem um dirigente extraordinário, um dirigente que pensa tanto na produtividade como pensa nas pessoas. Isso é extraordinário, né?
Vamos seguir aqui. Tipos de participação, né? Eu acabei explicando já essas duas partes aqui no quadro teórico anterior. Então, vamos ler aqui para ver se a teoria nos apresenta algo de novo. O 9.1, ou seja, está mais para as pessoas, menos para a produção. Não há muita oportunidade para partes. Desculpe, inverti de novo. 9.1 está mais para produção e menos para pessoas. Não há muita oportunidade para participar. As pessoas sentem que, embora tenham contribuições a fazer, essas não são preocupadas e provavelmente serão rejeitadas se apresentadas voluntariamente. Então, são pessoas que possuem uma característica bem forte de não se socializar, né? Elas estão aqui no 9.1. Né? É a típica pessoa que vende muito, como eu havia falado, produz muito, mas tem uma baixa autoestima, talvez, para se relacionar com os outros. Né? 1.9. As pessoas procuram não criticar para não serem mal interpretadas ou com receio de não receberem apoio imediato. As soluções são, do mínimo, denominador comum. E o comportamento é superficial e efêmero. Nossa, ele está falando o seguinte, que as pessoas que estão aqui, ó, né, e não possuem nenhum tipo de zero de produtividade, que isso aqui, que esse relacionamento, logo, logo, essa integração, logo, logo, ela vai se dissipar. Ela é efêmera, ela é curta, né? Porque provavelmente a organização não vai aceitar, né? E as pessoas não vão aceitar também. Algo que uma pessoa que é bem boa praça, é bem amiga, é bem se integra muito bem, mas que não dá resultados, né? Então, aqui no 1.1, que é a pior situação, pior quadrante, há pouco desenvolvimento e pouco comprometimento. As pessoas podem estar fisicamente presentes, mas mentalmente ausentes. É uma situação crítica, né? É o indivíduo que está lá na organização, mas ele não se relaciona com ninguém e a sua produtividade é baixíssima, né? Ou seja, houve falha, né? Houve falha no recrutamento, na seleção, ou até esse indivíduo é passível de investigação psicológica ou uma atenção interessante por parte da empresa, para que ela possa também compreender o que está acontecendo com esse indivíduo, né? Que não se relaciona e não produz, né? Pode estar passando com algum tipo de dificuldades também, né? Se nós tivermos uma pegada humanística, né? 5.5, está lá no meio, mediano. A tomada de decisões é do tipo acomodativo, ou do meio do caminho, do remendo do... um ditado popular, né? Remendo de acolchoado, né? A cama de retalhos, né? Você vai aproveitando tudo ali, né, para alcançar aquilo que você deseja. Que deixa todos descontentes. Então, em verdade, é uma crítica que a teoria faz àquele quadrante. A teoria critica a pessoa que possui mediano relacionamento e mediana produtividade. É uma crítica que a teoria faz a essas pessoas, né? Temos que tomar cuidado. Por quê? Em verdade, a escala de Likert, se nós avaliarmos uma escala tipo Likert, né, de 0 a 100, o 5 é no meio, né? E o meio, ele é perigoso, ele tanto pode cair como pode subir, né? O que tem que se atentar, o que se tem que investigar é justamente a situação atual em que a pessoa ou que a organização se encontra, para saber se realmente ela tem potencial para subir de nível de quadrante, ou se a pessoa tem potencial para subir de quadrante, ou se é perigoso declinar. Né? E ali no melhor quadrante, a participação faz-se necessária para alcançar melhor resposta. A solução do problema dá-se pela participação e pelo comprometimento. Todavia, a situação 9.9, para ser efetiva, deve se basear
em pessoas que tenham conhecimento e competência, sem o que poderá levar a situações errôneas, né? Então, mesmo estando lá em cima, no 9.9, a teoria se preocupa, né? Por que ela se preocupa? Porque é muito difícil se manter no alto, é muito difícil manter-se altamente produtivo e altamente participativo. Tem que se conhecer as reais competências e conhecimento dessas pessoas para não levar um entendimento errôneo. Isso acontece muito. Você acaba de contratar um indivíduo, ele se apresenta como uma máquina de trabalho e talvez aquilo é efêmero, aquilo é curto, né? Talvez ele se apresente como uma pessoa altamente relacionável e talvez ele não consiga sustentar isso no longo prazo, né? É apenas uma hipótese levantada, dada a preocupação da teoria. Aqui as questões relacionadas a grupos, né? Então nós falamos primeiramente aqui ao significado, ao entendimento relacionado ao estilo, né? Aqui nós falamos sobre o tipo de participação, e aqui nós estamos falando sobre as fronteiras entre os grupos, né? Então, 9.1 é aquele que tem alta produtividade e baixa integração entre as pessoas. De hostilidade intergrupal, baseada em suspeita e desconfiança mútua. Pode desenvolver disputas estimulantes entre os envolvidos, mas provoca perca ou a perda da eficiência empresarial. A atitude predominante é de ganhar e perder, e não de ganhar e ganhar. Qual é a interpretação aqui? É que se você tiver pessoas que não se relacionam e só pensam em buscar resultado, buscar resultado, buscar bem resultado, isso pode ser hostil para o grupo. Por quê? Uma pessoa com essa característica, às vezes, ela não pensa no outro, em ajudar mutuamente, em ser ajudada. E isso, claro, pode gerar uma situação somente de uma parte ganhar e a outra perder sempre, né? Se o foco for somente resultado, sem ter relacionamento entre as pessoas. Isso, de fato, é preocupante. 1.9, onde tem autorrelacionamento, preocupação com as pessoas, e baixa preocupação com a produção. De coexistência pacífica, quando as pessoas de ambos os lados da fronteira procuram aceitar o mínimo apoio mútuo, fazendo-o agradável e amistosamente, evitando problemas que perturbariam ou impediriam as relações recíprocas. Mantém-se a harmonia, mas sacrifica-se o potencial para a realização. Então, aqui, na interpretação do quadrante, segundo a teoria, é que as pessoas são pacíficas demais, né? Amistosas demais, né? Entretanto, não vão se realizar no ambiente organizacional porque a sua produtividade é baixíssima. Então, pode gerar problemas, né? Quando se é muito amistoso, quando se é muito cordial, quando se é muito agradável, quando se é muito pacífico, mas não se busca a produtividade. 1.1 é aquele lá embaixo, a pior situação. Então, o que a teoria fala sobre aquele quadrante? De isolamento. Não há aspirações quanto à solução de problemas de coordenação intergrupais, né? As pessoas retrocedem de ambos os lados da fronteira para tornar desnecessária a cooperação através da fronteira. Ocorre duplicação de esforços, pois cada departamento duplica certas atividades dentro dele mesmo para não utilizar as habilidades e competências dos outros. Aqui ele está falando, né, tá ficando mais claro e evidente que ele está falando sobre os quadrantes dos grupos internos, né? Dos grupos internos, ou seja, a relação
de um departamento com outro departamento. Ficou mais claro agora, né? Ficou mais claro depois da explicação do quadrante 1.1. Então, é o que os departamentos fazem para ajuda mútua. Se eles estão preocupados em ter somente bons relacionamentos entre si, ou se eles estão caminhando juntos para o alcance de resultados, para a ajuda dos resultados. Então, aqui é uma preocupação muito forte, porque é como se os departamentos se isolassem em si mesmos, né, e não buscassem relacionamento nem com resultado, nem com pessoas de outros setores da empresa. Muito perigoso. 5.5, a mediana, né? De trégua inquieta. Quando as pessoas utilizam a negociação, a transigência, o rateio e a acomodação para obterem alguma coordenação e cooperação. Então, é como se o teórico aqui tivesse preocupado, quer dizer, com a falsa passividade, né? Ele está lá no meio, quer dizer, há uma dúvida se os departamentos vão caminhar para se relacionar, para alcançar boa integração interpessoal e também para se ajudarem mutuamente no alcance dos resultados, ou se é uma tentativa de fazer tudo isso esperando a contrapartida. Uma iniciativa esperando uma contrapartida. Rimou, mas de fato é interessante aqui a gente refletir sobre isso, né? E acontece muito. As pessoas do departamento, elas, de repente, algumas falam, não, vamos fazer isso aqui para saber se o departamento de lá faz alguma coisa, se ele dá um passo também em direção a nós. Porque nós não vamos ficar fazendo tudo para eles, não. Essa discussão interna, né, que muitas vezes é evidente e presente dentro das organizações, né? É uma preocupação aqui do teórico em relação ao posicionamento do quadrante no que se refere a grupos, a setores, a equipes, né? E, por fim, o 9.9, de comunicações abertas e francas, enfrentando situações de discordância e controvérsias, mas encarando-as de frente, com flexibilidade suficiente para solucionar problemas. As fronteiras existem, pois a divisionalização é uma estruturação corrente e válida da empresa. Mas a atitude das pessoas volta-se para o tratamento construtivo dos problemas e necessidades através dela. Ele também não coloca aqui como utópico. Ele coloca, sim, que as equipes, elas podem se relacionar, vão ter problemas, mas insistem no relacionamento. Elas começam a trabalhar a produtividade, vão ter problemas, mas elas insistem na produtividade, pensando sempre no bem comum, que é a sobrevivência da empresa, que é a sobrevivência da organização, né? Então, muito interessante isso aqui, para a gente refletir onde estão os nossos quadrantes, né? Onde está o quadrante individual dos funcionários? Onde está o quadrante da organização? Onde está o quadrante do grupo, dos setores, das equipes? Então, é interessante a gente refletir sobre isso aqui, né? As 6 fases do grid, né? Então, nós temos 3 em cima aqui e as 3 embaixo, né? Nós temos a parte de desenvolvimento de gerência e temos a parte de desenvolvimento da organização, de maneira toda. Vamos ver aqui o desenvolvimento da gerência, né? Como que ocorre o desenvolvimento da gerência? O que fazer para mudar aquele ambiente, né? O que fazer para mudar este ambiente aqui, né? O que trabalha essa questão da gerência? Na minha opinião, a questão da gerência é a avaliação individual e departamental, né? Então, o que fazer para mudar a realidade dos quadrantes que estão abaixo do desejado? Principalmente os quadrantes 1.1, 1.9, 9.1 e 5.5. O que fazer, né? Treinamento por meio de seminários e laboratórios, desenvolvimento de equipes, capacitação
e reuniões constantes com o grupo. É a sugestão. Para melhorar o grid, para melhorar aqui o quadrante, para melhorar o grid. O que é grid? São essas linhazinhas, né? Isso aqui é um grid, isso aqui é um grid, isso aqui é um grid, né? Para melhorar o grid. Ok? Por exemplo, o 5.5 tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, ok? Aqui no 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tá bem aqui, ó. Né? No 9, 1. Então tá aqui, o 1 tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então tá aqui, ó. 1.9 tá aqui. 1.1 tá aqui, ó. Então isso aqui é o grid. Então, para melhorar o grid, né? Para sair, por exemplo, do 5.5 e ir para o 6.5 ou para o 6.8, o que fazer? Não é? Então tá aqui algumas sugestões, né? Tanto para mudar as pessoas individualmente, como para mudar as pessoas, para mudar os departamentos, ou aperfeiçoar os departamentos, que é muito importante, muito interessante. Aqui, então, para desenvolvimento da organização, né? Se a organização está aqui posicionada em um desses grids, o que fazer para reposicionar a organização? Então tá aqui algumas sugestões. Estabelecimento de objetivos e implantação dos objetivos por meio das equipes. Então, as equipes agora vão passar a desenvolver atividades por meio dos objetivos pré-estabelecidos, porque agora eles passam a trabalhar com objetivos comuns e não com objetivos individuais. E, por fim, a avaliação daquilo que foi implantado, a avaliação daquilo que foi executado por meio da implantação. Então, sempre fazer a avaliação, sempre com controle apertado, né? O botão controle apertado. Nós não temos aqui na administração o PODC, o planejamento, a organização, direção e controle. Então, a avaliação dos resultados é você trabalhar controle, né? Para saber se aquilo está funcionando. Ok, pessoal? Tranquilo? Vamos mudar aqui o nosso modelo agora. Vamos trabalhar aqui o modelo do Lawrence e do Lorsch, né, para desenvolvimento organizacional. Então, aqui ele apresenta um sumáriozinho, né, do que nós vamos conversar. Ele apresenta que ele fala sobre diferenciação e integração, ele fala sobre defrontamentos, e ele fala sobre a proposta de DO dele, né? O que ele tem de contribuição aqui para o DO, né? Então, ele começa a ele inicia a discussão, né, com os contribuintes individuais, com a questão da diferenciação e da integração, e o ambiente propriamente dito, né? Ele trabalha essas fases do desenvolvimento organizacional, que nós, inclusive, conversamos muito na aula passada sobre isso aqui, sobre uma parte semelhante a essa de Lawrence e Lorsch, né? Sempre inicia-se com o diagnóstico, porque depois desse diagnóstico ele vai ser repetido, ele vai ser aplicado, né? Mesmo, claro. Você aplica um diagnóstico agora, desenvolve um plano de ação, implanta o plano de ação e depois você avalia. Após avaliar, você diagnostica de novo, não é assim? Diagnostica de novo para saber se houve mudança no diagnóstico. Por quê? Porque você já fez um trabalho durante um ano, 2 anos, 3 anos na empresa. Daquilo que você gostaria de mudar. E daqui depois de 1, 2, 3 anos, você aplica o diagnóstico de novo, aquele inicial, para saber se você melhorou os seus resultados, né? É a lógica oferecida por Lawrence e Lorsch, né? E o último aqui, que é a teoria de 3D, a gente fala sobre a eficiência gerencial de Redin, né? E aqui é como se fosse também um sumáriozinho. Ele apresenta a diferença. Ele fala muito sobre eficiência e eficácia aqui no ambiente gerencial. Ele fala muito sobre estilos de gerência. E ele fala sobre alguns tipos de habilidades, né? E aí ele mostra que as habilidades gerenciais, né? Que é a sensitiva, a de flexibilidade,
a destreza e também aquela habilidade que fala sobre a avaliação. Né? Vamos falar um pouquinho sobre esse último modelo. Ele apresenta, e ele não fica muito apresentando a preferência, já que a teoria ela trabalha sobre eficácia, né? Então ele apresenta eficiência só para mostrar a diferença. Então ele está muito do lado aqui da eficácia. Desculpa aí, pessoal. Então veja, ele fala que a eficácia é a preferida do modelo, é a preferência, né? E ele só apresenta aqui a diferença da eficiência. Então ele apresenta aqui a eficiência como fazer a coisa de maneira certa e a eficácia como fazer a coisa certa, né? Em linhas gerais, a eficácia ela possui o propósito de resultado e eficiência a maneira como se faz as coisas, de maneira geral, né? Então aqui, olha, resolver problemas é a alternativa e a explicação da eficiência, do gerente eficiência. Do gerente eficaz, ele produz alternativas, ele só não resolve o problema. Resolver o problema, muita gente consegue. Agora, resolver o problema, finalizar ele e propor alternativa para que ele não consiga novamente, isso é resultado. Cuida-se dos recursos, ou seja, administra bem, né? Cuida bem ali da área de materiais, da área de tecnologia, né? Da área financeira. Está falando que o gerente eficiente cuida bem dos recursos. E o gerente eficaz, ele otimiza a utilização desses recursos, né? Aqui cumpre-se o dever, aqui obtém-se resultados, reduz os custos e aumenta o lucro. Então, ele evidencia que ser gerente eficaz é muito mais interessante do que ter-se uma pessoa eficiente, né? A teoria, ela fica do lado da eficácia, né? Aqui ele coloca uma posição de quadrante, né? Aqui ele coloca uma posição de quadrante que nós podemos seguir a mesma recomendação da teoria anterior, né? Aqui, na linha horizontal, é tudo que se faz para a orientação das tarefas, né? Na linha vertical, tudo se faz em prol das relações entre as pessoas, né? Então, é muito próximo, porque na teoria anterior, aqui era produtividade, e aqui era relações com as pessoas, né? Então, você percebe aqui que esse quadrante é o mais indicado pela teoria 3D, onde a integração entre aquilo que é orientado para as tarefas e aquilo que é orientado pelas pessoas, né? O indivíduo aqui, ó, que não está em nenhum dos dois quadrantes de maneira evidenciada, ou seja, ele está separado da organização, né? Aqui ele é dedicado para cumprir as tarefas. Aqui ele possui um relacionamento com as pessoas, né? Aquele famoso boa praça, aquela pessoa bem humana, né? Bem participativa. Então, o que se precisa? Precisa só de uma pessoa dedicada ou se precisa de uma pessoa que só tem relacionamento com os outros? Não, a teoria também aponta que o interessante é ter a integração entre o relacionamento das pessoas e a orientação para as tarefas. Então, o que as organizações procuram ir, pessoal, como sempre que nós temos conversado e tem se evidenciado, são pessoas que querem comprometimento com o resultado e também possuem abertura para um bom relacionamento com as pessoas, né? Então, aqui alguns conceitos básicos da teoria 3D, né? 5 conceitos básicos. A mudança organizacional é um processo de reunir gerentes, né? Nós conversamos muito sobre isso aí durante todo esse passo a passo, né, do desenvolvimento organizacional, e ele sempre evidenciou a expressão gerentes, que nós podemos atualizar como diretores, como superintendentes, né? Aquela pessoa que está à frente, né?
Então, a teoria apresenta que é necessário reunir as cabeças pensantes, né? O programa 3D não dá uma direção, mas ele dá sugestões, né, de que a melhor maneira é você ter pessoas e ter resultados de maneira unificada. Os executivos não aplicam tudo o que sabem. Às vezes, escondem a manga, né, uma carta na manga. Às vezes, não querem evidenciar todo o seu conteúdo técnico, de repente esperando o momento certo para aplicá-lo, né? Mas a teoria ela apresenta esse tipo de comportamento. A mudança deve envolver todas as unidades de negócio, tanto departamentos como filiais e matriz. E por fim aqui a flexibilidade, ela é condição necessária para a mudança. Então, empresas que trabalham muito com a pegada burocrática, empresas que crescem muito, né? Grupos que crescem muito, organizações públicas, para que essas organizações se desenvolvam, elas têm que pensar na flexibilidade, no entendimento que é necessário mudar, na mudança de mente, na metanoia. Então, é muito interessante que gestores pensem e se flexibilizem para que a organização possa aprender. E aqui, para a gente caminhar para a finalização, né, apontando aqui uma questão de eficácia e aprendizado de gerente, novamente a palavra gerente aparecendo, né? Então, aqui a figura do gerente, olha só o quão o gerente sofre pressão, né? Ele está no centro e sofrendo pressão o tempo todo do seu superior, o tempo todo aqui dos outros colaboradores que não são os seus subordinados e também sofrendo pressão dos seus subordinados. Além disso, ele sofre pressão de que a organização precisa dar certo, os departamentos precisam dar certo, e as tecnologias sem falha, ou buscando as tecnologias corretas. Então, o que é necessário o gerente fazer aqui? Se adaptar. O gerente precisa se adaptar. Claro, primeiro, para não enlouquecer, não é verdade, pessoal? Brincadeiras à parte, mas uma verdade acobertada pela teoria. O gerente, o superintendente, o diretor, o presidente, esse indivíduo que está aqui sofrendo tal pressão, ele precisa ter um botão de adaptabilidade muito forte. Ele precisa entender qual é o perfil que ele precisa exercer de liderança sobre o subordinado e precisa entender qual é a expectativa do seu funcionário, do seu subordinado. De igual forma, aqueles que estão acima dele. Ele precisa conhecer os estilos de liderança e o perfil, né, comportamental dos seus supervisores. Ele precisa fazer essa leitura. E ele precisa também fazer a leitura das expectativas desses seus superiores. Ele precisa entender isso. Assim, ele vai aceitar melhor as críticas e os elogios, né? De qual modo, ele precisa entender aqui os parceiros, que são também gerentes colaboradores, gerentes parceiros, né, que estão aqui alinhados à sua esquerda, né, e muitas vezes não são, inclusive, seus subordinados. Ele precisa entender como essas pessoas pensam e como essas pessoas têm expectativas sobre ele, para que ele possa também mudar e adaptar o seu comportamento, ok? Então, aqui, o entendimento dos 4 estilos básicos da teoria 3D, novamente fazendo a associação com a eficiência e com a eficácia, né? Aqui ele trabalha, por exemplo, olha, qual que é o insumo, né? E qual é o produto? Ou seja, o que verdadeiro importa está aqui, e isso aqui vai ser alcançado por meio deste aqui, ok? Então, veja só, para ele o que importa é o quadrante direito, é o produto, é o resultado. É importante que isso fique claro,
né? Que na teoria 3D o que importa é a eficácia e não a eficiência, tá? Então, aqui, só para a gente ter mais um tipo de analogia, ok? Mais um tipo de analogia. O insumo para ele é a manutenção das máquinas, ou seja, a eficiência para ele é a manutenção da máquina. Mas o que verdadeiro importa é ter a máquina disponível para o trabalho. Então, qual é a eficiência? É ter um atendimento bom para os pacientes. Mas o que ele quer mesmo é ter os pacientes curados. Né? O que é importante ter? Concessão de créditos. Mas o que ele quer de resultado? Cobranças pontuais. Né? O que é importante ter? Educação rural. Mas o que eu quero? Aumentar a minha colheita. É importante ir à igreja frequentemente. Só que o que é importante? É ter uma vida cristã. É mudança de atitude faz toda a diferença. Só que o que eu quero? Eu quero mudança de comportamento. Jogar futebol bonito é importante? Sim, é importante. Mas o que eu quero mesmo é ganhar a partida. Ok? Então, o produto, ele está relacionado à eficácia. E o insumo está relacionado à eficiência. E esse estilo, ele busca muito forte de desenvolvimento organizacional a eficácia das suas equipes. Ok, pessoal? Eu vou gravar um novo vídeo mostrando a atividade que eu vou passar para vocês em relação a toda a teoria de desenvolvimento organizacional. Um abraço.